que você tem visto de diferente, né, de aplicável à sua vida, levando em consideração ali que Paulo escreve essa carta, basicamente, né, para mostrar a liberdade cristã, para mostrar que independente de gentios ou judeus, olha que o Danielzinho está chegando em casa agora. Meu Deus do céu. Foi dormir no amigo, desculpa. Independente da procedência, se é judeu, se é gentil, o fato é que todos têm acesso ao Evangelho. Todos têm acesso ao que Cristo pode oferecer, certo? Então, quando os mestres, os falsos mestres judaizantes percebem esse movimento de crescimento do Evangelho, né? O que eles fazem? Eles precisam neutralizar, eles precisam interromper esse período. Então, eles começam, então, a questionar o apostolado de Paulo, questionar a autoridade de Paulo, dizendo que Paulo, o evangelho que Paulo pregava não era o mesmo evangelho dos apóstolos, que Paulo não era um apóstolo genuíno, enfim, uma série de situações. E aí o que acontece? No capítulo 1, nós vimos ali que Paulo vai devagarinho, ele vai argumentando, ele vai defendendo a sua tese, ele vai mostrando, ele vai trazendo a verdade à tona, certo? E isso, relacionado aos nossos dias de hoje, tem tudo a ver. O evangelho hoje ele tem sofrido duros golpes com relação a golpes esse que tentam tirar a eficácia do evangelho, tirar o acesso ao evangelho, né? Eu queria ouvir vocês um pouquinho, gente, o que vocês estão aprendendo, o que vocês estão achando, né? Eu tenho aprendido muito a cada aula, a gente tem aprendido muito mesmo com esse estudo, e eu acredito que você também tem aprendido, né? Fala um pouquinho aí vocês, o que vocês estão achando desse estudo, da carta que Paulo escreve aos Gálatas, por favor. Quero ouvir vocês. Pastor, eu tô assim redescobrindo algo novo, lendo Gálatas e a gente estudando agora. Eu já tinha lido ela algumas vezes, mas confesso que nunca eu li com esse olhar da questão da liberdade cristã, do legalismo Sim, o combate tão forte ao legalismo, né? Quanto era vivo sim, lá atrás que Paulo combateu e essa foi a razão da escrita da carta, mas mais interessante quanto é tão vivo hoje, né? Dentro do nosso meio, dentro, às vezes, em áreas que a gente entende como a forma de ser igreja, a forma de conduzir as coisas, sim, às vezes o legalismo está tão vivo dentro de nós, a gente não percebe. E à luz verdade. de um estudo, à luz de uma palavra, à luz de uma reflexão, né, da forma como o Senhor exemplifica isso para nós, a gente às vezes se depara assim, caramba, eu não imaginava que era assim, eu achava que era Sim, diferente. certo. Então eu achei muito, muito interessante essa ideia é como se fosse um grito de liberdade, né? A carta é considerada o Sim, grito de liberdade, né, da reforma protestante e do cristianismo em si, né? Então, sim. para mim isso tem sido algo belo na nova leitura da carta, assim, a forma de ver ela. Bom, muito bom. A Lu tá gostando, a Déia, a Paula. Eu tenho gostado bastante, tenho aprendido muito também. É, como é que eu posso dizer? Que, às vezes, essa religiosidade, ela vem, como o senhor tem falado, né? Dentro da própria igreja. As pessoas impondo coisas que não faz sentido quando a gente começa a estudar e ver o que a Bíblia de fato diz. E, assim, por tantas vezes eu lendo e ouvindo outras pessoas, enfim, vendo algumas coisas nas redes sociais, eu falo assim,
é que nem Paulo fala, né? Que o que importa é que ele faça a vontade de Deus, Sim, e não a dos homens. E assim, não... As pessoas às vezes buscam tanto conhecimento, querer saber tanto sobre a Bíblia e outros livros que não estão, enfim. E eu trago para a minha vida assim, o que importa é o que a Bíblia diz e ponto final. Eu não sim, vou ficar buscando, mas o que, que a filosofia diz? E são sim, tantas coisas que às vezes parece que é bíblico, e quando você vai ver, não é bíblico. E eu digo assim, eu tenho aprendido, né, nesse estudo, que é tão simples, e quem sim. complica sou eu. Ao mesmo tempo que é simples, ela é muito complexa. Eu falo assim, como que pode? Eu falo, Deus, ele é demais. Ele é perfeito. Eu falo, se tem livros que não estão aqui nesse conjunto de livros que forma a Bíblia, é porque Deus assim não quis. Uhum. E por que que eu vou ficar fuçando indo atrás? Eu tenho aprendido assim na minha vida, que eu tenho que ler a palavra e procurar praticá-la e ter essa coerência do que aquilo que eu prego, aquilo que eu acredito, com aquilo que eu falo, que eu faço, que eu vivo. E aí eu tenho buscado isso em Deus e através da leitura da Bíblia diária, e eu falo assim, que não tem segredo. O segredo é você buscar a Deus, você ler a Bíblia, e a própria palavra vai te libertando, é como Sim, água que limpa, sim, né? E outra coisa, quando fala assim da liberdade em Cristo, eu lembro muito assim, Lucielma, você é livre em Cristo, mas não que isso seja libertinagem para você fazer o que quer e tá tudo certo, né? Mas assim, eu tenho sim. aprendido muito, e de uma forma assim bem prática, que eu tenho buscado colocar em prática, né, no meu dia a dia, principalmente dentro de casa. Que bom, Lu. Fico feliz, viu? Muito feliz. Muito feliz mesmo, gente. Eu também tenho aprendido muito, porque ah, às vezes a gente passa, né, por um estudo e os anos vêm e a gente acaba esquecendo, acaba perdendo a eficácia na nossa vida. Então, toda vez que a gente mergulha na Bíblia, a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia, ela é o livro perfeito, né? John Wesley dizia que ele era o homem de um livro só, né? Não que ele só lia um livro, mas o livro que regia a vida dele era a Bíblia. E a Bíblia, ela é completa. Nela nós encontramos tudo, tudo mesmo. Eu costumo brincar que quando a gente compra um micro-ondas, vem um manual de instrução, né? Poucos leem o manual de instrução, mas vem. Televisão, qualquer aparelho, carro. E a Bíblia é o nosso manual de instrução. Nós também temos um manual de instrução que é a Bíblia. Então ali está tudo, ali está como eu tenho que tratar meus filhos, meus pais, meus irmãos, meu cônjuge, enfim. Ela realmente é o norte, é a bússola, é lâmpada, né, por nosso caminho. Então, no capítulo 2, não sei se tem algum título aí na tua Bíblia, você está com a Bíblia aberta? Compartilha comigo aí o título que está escrito aí, capítulo 2, aí tem algum título, não tem? O que está escrito nesse título aí? Pode falar, por favor. No meu está escrito: Paulo é aceito pelos apóstolos. Uhum, No meu diz assim, o apostolado aos judeus e aos gentios. isso, o meu também está assim. Então, que mais? Tem mais tradução aí? Não? Então, veja, no capítulo 2, Paulo continua defendendo o apostolado dele, né? E os inimigos continuam sendo os mesmos. E o propósito deles também. O propósito deles era perverter o evangelho e destruir a igreja. Será que tem hoje pessoas querendo perverter o evangelho e tentando destruir a igreja? Você acha que sim? No nosso tempo? Sim, Sim. tem, né? Eu também acho. Veja, alguém discordar de uma linha de raciocínio deve ser algo normal na nossa sociedade. Mas, infelizmente, o que estão querendo tirar dos cristãos, dos conservadores, é o direito de discordar. Isso nós não podemos aceitar. Nós temos que tratar todo mundo com respeito, independente de classe, independente de ideologia, independente de qualquer coisa.
O respeito, ele tem que vir em primeiro lugar. Com todo mundo, dentro de qualquer ambiente, dentro de casa, do trabalho, no ônibus, na rua, no mercado, no correio, enfim. O respeito, ele é essencial para o bom convívio. Agora, nos tirar o direito de discordar, isso nós não podemos aceitar. E, infelizmente, isso tem acontecido muito. E isto, pensado ou não, premeditado ou não, calculado ou não, isso presta um desserviço, isso é uma agressão ao Evangelho. Veja, ninguém é obrigado a crer no Evangelho, mas obrigado a respeitar quem crê, sim. Percebe? Então, existe um movimento, sim, de destruição, um movimento, sim, de agressão àquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia nos ensina. A Bíblia tem um padrão, a Bíblia tem uma orientação acerca de muitas coisas, certo? E eu creio na Bíblia, e vou continuar crendo, e ninguém pode nos tirar o direito de discordar ou de concordar. Então, isso infelizmente tem acontecido de forma muito sutil em nossa sociedade, de maneira muito assim, cada vez mais agressiva. Fato de desestabilizar, de tirar, né, o conceito bíblico de algumas coisas. Mas voltando ao nosso texto, o propósito deles aqui, desses falsos mestres, continua sendo perverter o evangelho e destruir a igreja. E agora o principal argumento que eles utilizam é que que o evangelho pregado por Paulo não era o mesmo evangelho dos apóstolos, que o evangelho pregado por Paulo era diferente dos apóstolos de Jerusalém. Alguns autores afirmam que o objetivo, agora no capítulo 2 aqui, que fica muito evidente, que o objetivo daqueles falsos mestres era gerar uma divisão entre os apóstolos, divisão entre Paulo e os que estavam em Jerusalém. E no capítulo 1, Paulo mostra que o seu evangelho ele vinha de Deus, ele não vinha de homens, a expectativa dele não estava em homens. E agora, no capítulo 2, Paulo mostra que o seu evangelho não é diferente, que é um evangelho, apesar de ser independente dos apóstolos, mas é um evangelho igual, não é diferente. E Paulo, então, ele destaca que após 14 anos ele faz uma visita a Jerusalém. E o objetivo dele nessa visita era provar, então, que o seu evangelho era idêntico ao dos apóstolos, que era um evangelho, o mesmo evangelho que os apóstolos pregavam, era o evangelho que Paulo pregava. Porém, o momento e o lugar eram diferentes. Então, nós podemos estar no mesmo lugar, certo? E enxergar coisas diferentes, ou não é assim? Eu, a Jerusa e o Davi e o Daniel estamos na mesma casa, certo? Mas quando nós abrimos nossos olhos e olhamos para frente, cada um vai enxergar uma coisa. Percebe? É mais ou menos isso. Nós podemos até estar no mesmo ambiente, mas cada um enxergando uma coisa diferente. Então, Paulo, parte da defesa de Paulo é com relação a isso, é nessa direção, né? Paulo afirma, olha, o evangelho que eu trago é o mesmo evangelho dos apóstolos. A autoridade que me deu foi Deus, eu não recebi autoridade de homens. E no versículo 1, eu vou pedir para alguém ler o versículo 1 e o 2, por gentileza. Pode ler, por favor, alguém. O versículo 1 e 2. Vou ler aqui então. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Ele expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Paulo fez 5 viagens a Jerusalém depois da sua conversão.
A primeira viagem que ele fez foi 3 anos depois da sua conversão. E quando ele passa 15 dias com Pedro e Tiago. Paulo passa 15 dias com Pedro e Tiago aprendendo um pouco mais de Jesus, aprendendo um pouco mais do Evangelho. A segunda visita que ele faz está ligada a um socorro financeiro que Barnabé e ele levaram para os pobres da Judéia. Isso está lá em Atos 11, 29 e 30. Alguém pode ler, por favor? Atos 11, 29 e 30. Atos 11, 29 e 30. E outro alguém abre para mim, por favor, em Atos 9, 26. Atos 11, 29 e 30. Isso. Diz assim: os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Pronto. Aqui, essa é a segunda visita que Paulo faz a Jerusalém. Então, ele e Barnabé levam essas doações, essas ofertas, para socorrer os pobres da Judéia. E Atos 9, 26. Tendo chegado a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Olha, essa foi a primeira viagem. Bom dia, Ju. Bom dia, Thaís. Bom dia. Tudo bem? Essa foi a primeira viagem que Paulo fez a Jerusalém. Então, ali o Juliano leu o Atos 9, 26, que diz que quando Paulo chega, os discípulos têm medo dele. Por que tem medo dele? Tem medo dele porque ele tinha uma história de perseguição. Tem medo dele porque ele tinha um histórico de perseguir os cristãos e ele era muito duro, ele era alguém impetuoso, alguém que não dava moleza para os cristãos. Então, veja, então ele começa o capítulo 2, né, dizendo, olha, 14 anos depois eu fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, e fui em obediência à revelação, e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Na terceira viagem, ô Ju, lê para nós aí Atos 15... Não precisa ler, não. Depois vocês leem em casa. É Atos 15, do 2 ao 29. Aqui é um relato um pouco maior da terceira viagem. Mas Paulo vai participar do Concílio de Jerusalém para resolver algumas questões judaizantes. Então, nessa passagem aqui, Paulo apresenta o quê? Paulo apresenta essa questão da circuncisão, da reivindicação dos judaizantes, né? Os judaizantes não abriam mão de que os novos convertidos fossem circuncidados. E Paulo vai, então, resolver essa questão. A quarta viagem é uma passagem rápida no final da segunda viagem, início da terceira, que ele passa em Jerusalém. E a quinta e última viagem que Paulo faz a Jerusalém foi, de novo, para levar oferta das igrejas da Macedônia e Acaia para os pobres da Judéia, que está lá em Atos 21, 17. Então, veja, só para a gente entender, nós não podemos afirmar que esses 14 anos que Paulo demorou foi depois da sua conversão, foi a primeira viagem. Não dá para ter certeza disso. Nós não podemos afirmar que Paulo que se converteu, demorou 14 anos para ir a Jerusalém. Tá? Mas o fato é que isso pouco importa, porque a matéria, o que ele está defendendo aqui, é a mesma coisa, isso não afeta, né, o que foi tratado. E o mais importante é que os companheiros que estavam com ele nessa viagem era um judeu e o outro era gentio, Tito. E Barnabé, que era o judeu, era alguém ligado ao ministério gentílico. E Tito era um convertido de fé cristã. Então, fruto
justamente daquela viagem, daquela missão questionada pelos judaizantes. Então, Paulo leva Tito por quê? Porque Tito era a prova viva de um gentil que se converteu, não foi circuncidado e tinha uma comunhão com Deus. Então, Paulo carrega Tito para mostrar, como prova viva do alcance, da liberdade do evangelho. E Paulo levou Tito para Jerusalém não foi para causar atrito, pelo contrário, mas para estabelecer a verdade, para mostrar realmente, né, que judeus e gentios... Deixa eu tomar uma água. Que judeus e gentios são aceitos. Gente, nos dias de hoje, você acha, você entende, você enxerga que a igreja muitas vezes discrimina? Sim ou não? Você enxerga que muitas vezes nós temos carimbos. Ai, que tosse chata. Que muitas vezes nós temos carimbos que impedem a chegada e a aproximação de outras pessoas. Tem que esperar um pouquinho, perdi a voz. Aguenta aí. Que tristeza, gente do céu, afoguei. Tô fazendo. Calma aí. Deixa eu aproveitar e fazer só um parênteses aí, pastor, para dar um tempinho para o senhor respirar também aí. Pode fazer, Leandro. É muito interessante que ele leva Tito, como o senhor citou, né, para ser uma prova viva e clara, né, do poder de Deus agindo nos gentios, mas exatamente porque ele sabia do embate da questão da circuncisão e do incircunciso, digamos assim, né? O Tito é visto como um incircunciso. Então, ele cedendo a essa ideia de ter que circuncidar as pessoas, a liberdade do evangelho que Paulo estava pregando e querendo confirmar, ia parar por ali. Né? Ia parar por ali. Então, Exatamente. Tito está indo junto, é uma prova, mas também ele foi muito ousado, ele combateu forte, porque ele sabia que ia vir exatamente essa situação. Aí logo para baixo ele vai explicando, ele vai dando essa ideia, mas ali no comecinho a gente acha que fica, não foi só com uma pessoa, não foi uma pessoa qualquer. Foi Sim. muito forte a presença de Tito ali, é isso, né, pastor? Exatamente, Leandro. Olha, veja, ele leva Tito como prova viva. Então, ele está dizendo, olha, está aqui. Esse rapaz aqui se converteu em uma das nossas viagens missionárias. E aqui ele é a prova viva que Deus não faz acepção de pessoas, que o evangelho ele é acessível a qualquer pessoa. E hoje, infelizmente, nós temos alguns carimbos. Concorda comigo? Nós temos alguns carimbos que... Não sei se você já viu aquele carimbo que vem na carne, aquele carimbo azul. Já viu isso? Já às vezes você está cortando a pedaço de carne, tem um carimbo. Explica o carimbo. Nós utilizamos a mesma coisa, tá? É a mesma linha de pensamento. Para o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele tem que ter um carimbo. Ele tem que ter adjetivos que nós impomos a ele. Concorda comigo? Sim ou não? Então, eu lembro, a primeira vez que eu visitei a minha igreja, a igreja da minha conversão, quando eu cheguei lá, eu tinha, passado toda a vida dentro da igreja metodista. Então, desde que eu nasci, mas na verdade eu era convencido, eu não era convertido. Na verdade, eu não havia tido uma experiência com Deus. E eu recebi um convite para visitar uma igreja aqui em São José dos Pinhais. E quando eu chego na igreja, eu vejo umas luzes assim rodando,
luz vermelha, luz azul, luz amarela, luz verde. E eu escandalizei com aquilo. Eu falei, o que é isso? Isso aqui não é uma igreja, isso aqui parece uma discoteca. Eu não quero permanecer nesse lugar. E a Jerusa disse assim para mim, olha, por favor, o casal que nos convidou está aqui do lado. Eu amei o lugar, gente. A Jerusa já gostou, né? E eu fiquei com uma vontade muito grande de ir embora. E quem me segurou foi a Jerusa. Deixa eu abrir um parênteses. Preciso falar. Aquelas que chegam assim no segundo tempo, pega o bonde andando, já quer sentar na janela com uma água de coco. No meu caso, eu, Jerusa, eu precisava de um lugar assim para conhecer Jesus. Vou falar o porquê. Porque lá na nossa cidade, algumas pessoas que vinham conversar comigo ou que vinham ganhar, tentar, né, ganhar minha vida para Jesus, era bem isso que o Daniel falou, eram religiosos. Sabe aquela coisa que tem que ser assim, se assim, assim, cumpridores de rituais em alguns momentos? Então, eu tinha uma aversão total àquela formalidade. Entendeu? Porque nunca, eu percebi que eles não estavam, assim, não sei expressar para vocês, mas era uma formalidade, sabe? E falei, não vai dar certo. Então, no meu caso, eu precisava de um lugar assim totalmente fora do contexto para eu ver que Jesus estava em todos os lugares, e não só naquela metodologia que aquelas pessoas lá atrás queriam. Sabe a multiforma e graça de Deus, que ele está em tudo quanto é lugar? Naquele caso, para mim era isso. Então, eu amei. Quando eu cheguei e vi aquelas luzes lá, eu falei, opa, Deus está aqui também. E aí o que acontece? Eu escandalizo com aquilo, porque eu tinha já um conceito de igreja na minha cabeça, e de repente a hora que começa alguém a cantar, apaga a luz. Eu falei, meu Jesus, é agora que eu vou embora desse lugar. Apagar a luz, e começa a rodar aquele negócio brilhando, aquela luz, enfim. Eu sei que na metade do primeiro louvor eu já estava chorando, já estava quebrantado, já, né? Porque havia a presença de Deus ali. E eu tive que repensar tudo que eu tinha de conceito, tudo que eu tinha formado, toda opinião que eu havia formado com relação à igreja, eu tive que repensar. E ali nós ficamos, ali foi a igreja da nossa conversão, ali nós ficamos um bom tempo até nos mudarmos para Santo Antônio da Platina. Mas o que eu quero dizer para você, o mais importante, é que o evangelho ele é acessível a todos. E não importa, não existe não existe uma regra, uma norma pré-estabelecida ou estabelecida, dizendo, olha, tem que ser assim, tem que ser assado. Veja, com brinco, com cabelo azul, com dread, careca, enfim. Todos que desejarem encontrar Jesus através do Evangelho vão encontrar, sabe? Então, é hora, sim, da gente começar a deixar de lado um pouco os rótulos, deixar de ser um falso mestre judaizante aqui, que Paulo combatia, né? E vou dizer para vocês, irmãos e irmãs, é quase inevitável nos tornarmos, tá, legalistas, religiosos, é quase inevitável, tá? Então é só a palavra de Deus e o Espírito Santo que abre os nossos olhos, que nos impede de repreender as pessoas. O simples fato de muitas vezes a gente chegar levando o evangelho e dizendo assim, olha, você precisa aceitar Jesus, você precisa mudar a sua vida. Isso a pessoa que está do outro lado já pode receber como uma ofensa. Quem que essa pessoa está pensando que ela é para dizer isso para mim? Para dizer que eu não tenho Deus? Ela não me conhece, ela não sabe quem eu sou. Você concorda comigo? Sim ou não? Que essa abordagem, ela durante muito tempo, por parte da igreja, ela e ela foi e continua sendo equivocada. A melhor forma da gente pregar o evangelho é convivendo com as pessoas, é deixando as pessoas enxergar Deus na nossa vida, não é nós dizermos que temos, que fazemos, que somos, que... Não, porque temos falhas, porque somos limitados. Então,
que as pessoas enxerguem o verdadeiro evangelho na nossa vida. Paulo aqui, ele leva Tito por conta disso, para as pessoas enxergarem, verem uma vida transformada. Por mais que ele falasse, por mais que ele argumentasse, ali quando ele mostra Tito, e eu imagino, né, que a conduta de Tito era uma conduta irrepreensível também. Então, Paulo diz assim que subiu, né, que foi em obediência até Jerusalém. Paulo obedeceu uma ordem de Deus e não de homens, não uma convocação humana. E ele também não foi a Jerusalém para mostrar nada para homens. Ele não foi para conseguir uma autorização dos apóstolos. Paulo tinha plena convicção do seu chamado e daquilo que Deus tinha para a vida dele. E aí eu te pergunto, você tem plena convicção do seu chamado? Você tem plena convicção do que Deus tem para a sua vida? Você consegue enxergar? Você consegue planejar, projetar aquilo que Deus tem para a sua vida? Você acha que você acha que se você está... nós falamos isso ontem. Você acha que está produzindo 100% do seu rendimento, da sua capacidade? Ou você acha que você pode produzir mais? Ou você acha que você pode render mais nas mãos do Senhor? Consegue perceber como que são perguntas que a gente faz, que acabam abrindo os nossos olhos e mostrando que temos feito muito pouco, e mostrando que temos nos dedicado muito pouco às coisas de Deus, à obra de Deus, à palavra de Deus. Então, Paulo, ele vai a Jerusalém com esse objetivo. Tá? Ele diz, ele justifica a sua ida a Jerusalém por esse objetivo. Veja, os falsos mestres estavam fazendo um inferno na vida de Paulo, dizendo, olha, ele não prega o mesmo evangelho dos apóstolos, olha, ele tem uma dificuldade com Pedro, Pedro não gosta dele. Eles estavam tirando o crédito de Paulo. Isso já aconteceu com você? Já tentaram tirar o seu crédito? Já tentaram dizer que você não era um crente com C maiúsculo? Já tentaram tirar a sua credibilidade de alguma situação, em algum momento? Sim ou não? Eu acredito que sim. Isso acontece com todos nós. Geralmente, isso acontece, isso é feito, né, em nossa vida por pessoas que estão mais perto de nós, né? Pessoas que convivem conosco, que no momento da ira, no momento da braveza, da fúria, uma das formas de agressão mais utilizada é essa, né? Quem é você? Né? Você está lá ligado à igreja, mas olha o que você está fazendo. Né? Você está envolvido em ministério, mas olha o que você fez. Né? Você prega, mas olha aqui, ó, você não está vivendo o que você prega. Gente, isso é uma facada no peito da gente. Tá? E muitas vezes, às vezes que eu ouvi isso, né, foram poucas, mas logo na sequência foi acompanhado de um pedido de perdão. Por quê? Porque as pessoas sabem a importância do evangelho para nós. As pessoas sabem de onde tem vindo a mudança na nossa vida. As pessoas, né, essas pessoas que estão mais perto da gente, elas sabem a transformação que o evangelho fez na nossa vida. Então, pior forma de agressão é essa. É colocar em xeque tudo isso. É colocar em dúvida o nosso comportamento, a nossa postura diante de Deus e diante dos homens. Já colocaram a sua postura em dúvida? Já colocaram a sua caminhada em dúvida? Já colocaram o seu comportamento em dúvida? Tenho certeza que sim. E é exatamente isso que os falsos mestres estão fazendo com Paulo. Estão colocando em dúvida a caminhada, a autoridade que Deus havia dado, que Deus havia outorgado a ele. Amém? No verso 3, alguém pode ler, por favor, o que diz o texto? Gálatas 2:3.
Se bem que Mas aqui... nem Pode ler, pode mesmo, ler. mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Então, aquilo que nós já falamos, Paulo mostra a Tito, né? Paulo mostra através da vida de Tito que mesmo sendo gentil, ele poderia ser salvo sem a circuncisão. A presença de um gentil incircunciso na igreja causava alvoroço, tá? Então, Paulo, quando leva Tito a Jerusalém, isso acaba causando um alvoroço, isso acaba causando um desconforto, porque eles exigiam a circuncisão, eles queriam cumprir a lei de Moisés, né? Eu não sei se você consegue enxergar que, às vezes, as pessoas querem nos obrigar, querem nos fazer cumprir algumas regras mais antigas, algumas regras do passado. Não sei se você já enxergou isso na igreja, né? A regra, ela é boa, mas ela não pode sufocar a liberdade cristã. Ela não pode comprometer a liberdade cristã. E se Paulo cedesse a isso, pode falar, Leandro. Desculpe, pastor, de cortar essa linha de raciocínio, mas o senhor falou uma Imagina. coisa que agora eu comecei a relembrar aqui. Eu tenho certeza que o pastor também passou por isso, mas é interessante a gente dividir com a turma que está aqui, né? O exemplo mais claro nessa situação que o pastor está dividindo com a gente é a Santa Ceia. A gente aprende todo mês, o pastor divide com a gente que a Santa Ceia, ela é do Senhor, a mesa é do Senhor, não é da Igreja Metodista, né? E estudando, né, para a questão do semestre, teve uma aula que foi direcionada totalmente para isso. E foi uma aula bem polêmica, porque o assunto foi um exemplo. Chega uma pessoa embriagada, mas totalmente embriagada. Imagina um bêbado chegando na igreja. Ele não chega tranquilo, ele chega alvoroçando. E entra na fila, e empurra daqui, faz dali. Aí tá diante de você. O que você faz? Aí pergunta para o pastor e para a pastora. Você dá a Santa Ceia, né? Ou você não dá a Santa Ceia? Aí alguém, não, eu vou tirar para o lado. Falando, não, a pergunta não é essa. A pergunta é sim ou não. Não ou sim. Então é exatamente isso, alvoroça, né? E a coisa entrou para um âmbito um pouco mais tenso da história, né? Se aparecer, chegou um casal, né, do mesmo sexo, entram na fila para tomar, o que você faz? Não, está em pecado. Então a coisa é bem profunda, então é mais ou menos essa ideia do que Paulo estava com o título lá, né, pastor? Estava nesse Sim, âmbito. Então mas a eu quero saber mesa o é do Senhor, desfecho. né? A Quero graça saber o desfecho dessa discussão lá no semestre, viu? Pastor, foi mais de hora esse embate. Mas o fecha, né, de todo, até para mim poder não deixar no gancho no ar aqui, né? O pastor explicando pra gente a mesa é do Senhor. A gente não sabe qual a relação que aquela pessoa tá com o Senhor. Ela pode chegar toda embriagada, mas talvez Exatamente. dizendo assim, ó, Senhor, eu quero me libertar. Que ele pode chegar vestido de drag queen. Exatamente. Chegou o ponto da coisa ficar bem tensa, assim, ó. Ele pode estar ali Exatamente. tentando, a última vez, Senhor, eu quero me libertar disso. Aí a gente vai negar? Não cabe a nós. De maneira Então é alguma. Era isso que eu exatamente, queria eu ouvir, viu, acredito que Leandro? foi esse embate que aconteceu com Tito. Ele já estava preparado, como o senhor falou, né? Outorgado por Deus, então ele vai Sim, e rompe. exatamente. Essa questão da cerveja, eu já presenciei uma coisa muito interessante que eu acho legal compartilhar. Veja, os elementos, eles são consagrados, né? Eles são consagrados. Não sei se vocês percebem ali, mas quando a gente inicia ali o momento da ceia, existe um momento de consagração dos elementos. E um dia eu estava em Santo Antônio da Platina, eu estava estudando ainda, né? Estava, na verdade, fazendo pré-teológico para depois ir para São Bernardo do Campo. E era um culto de ceia normal. E o pastor Fernando chamou a gente à frente. E eu entrei na fila. Quando eu entrei na fila junto com a Jerusa, umas 2 ou 3 pessoas à minha frente, tinha uma moça. A hora que essa moça estendeu a mão para pegar os elementos, ela caiu endemoniada. Ela caiu endemoniada. O diabo não queria deixar ela tomar a ceia, né? E aí, isso, né, aconteceu. Tinha um pessoal ali já preparado para isso, ali na igreja, já passaram, né, ela foi tirada ao lado ali, pessoas oraram, ministraram a vida dela em oração, e ela voltou e tomou a ceia.
Mas o que eu quero dizer para você é exatamente isso, o elemento está consagrado. Veja, o efeito disso é muito forte. Por mais que a gente ache que seja um pedaço de pão e um pouquinho de suco de uva, né? Não, aquilo ali é a ceia, aquilo representa, simboliza, né? Aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus nos ordenou que fizéssemos. Então, a mesa não é nossa, a mesa é do Senhor, a mesa é dele, é tudo dele. Quem sou eu para cercear, para dizer esse vai, esse não vai, esse pode, esse não pode, né? Eu tenho um entendimento assim, exatamente como a conclusão que foi chegada lá no semestre. Glória a Deus por isso, viu, Leandro? Porque a nossa igreja é uma igreja muito equilibrada, de uma doutrina equilibrada, né? Então, nós não podemos negar a ceia para ninguém, a mesa para ninguém. Cada um examine a si mesmo, cada um avalie sua vida, sua caminhada, né? Quem sou eu para dizer assim, não pode? Pode, né? Eu sou completamente contra esse tipo de comportamento. E vou dizer para vocês, já atendi pessoas muito feridas por conta disso. Já atendi pessoas constrangidas, pessoas com a tristeza muito grande, e o pior é que a tristeza não é com pessoas, né? A tristeza, a decepção é com Deus. Então, aquilo que você faz e que eu faço, veja, nós estamos em nome do reino, nós estamos em nome do Senhor, né? Nós somos embaixadores do reino. Existe... Meu Deus do céu, acho que chegou gente aqui. Só um minutinho. Gente, está difícil. Os cachorros hoje aqui estão... Então tem que orar com esses cachorros aqui, viu? Eles têm que, viu? Eles têm que ser igual o cachorro do Ju e da Thaís. Aquele cão é um cão crente. Os meus ainda estão no processo de conversão, viu? Eu tenho que trazer eu tenho que trazer o seu aqui, viu, Ju? Como é que chama o seu mesmo? É o Fred. Ele tá aqui do ladinho, aqui dormindo. Tio, tem que trazer o Fred aqui para discipular as meninas, viu, Ju? Ele tá aqui. Não, tá feia a coisa aqui. Eu entro aqui no computador, ele escuta a voz do pastor, ele já vem correndinho, já quer a cama dele do lado do computador. Viu? Não é só a ovelha que escuta a voz do pastor, viu? O cão ouve a voz do pastor. Viu? Mas deixando de lado a brincadeira. Então, veja, o fato, a razão de Paulo levar Tito junto com ele é por conta disso. Então, Tito era a prova viva. Tito era a prova viva do acesso do evangelho, né? Ou ao acesso do evangelho, o acesso à libertação, à transformação, à nova vida. E isso, infelizmente, talvez o Tito no dia de hoje, de repente, seria alguém chegar na nossa igreja, né? Com uns 4, 5 piercing no nariz, com o cabelo roxo, né? Enfim, e a gente assustar, né? E Paulo chegar e dizer assim, ó, tá vendo? O que importa, Deus não vê como o homem vê, né? O homem vê o exterior, Deus vê o... Perdão, gente. Então, Paulo mostra Tito e diz, olha, tá aqui, o evangelho é acessível a todos, né? Não existe, veja, não existe pecado, né, que não tenha um perdão do seu tamanho. Então, quanto maior o pecado, maior o perdão, e a graça de Deus, ela é maior do que tudo isso. Ela é redentora, ela é transformadora, ela muda a nossa vida, ela muda o cenário, e é isso que Paulo tenta, então, mostrar para aquele povo, né? Ele rebate os argumentos dos falsos mestres dessa forma, né? Dizendo, olha, o evangelho que eu trago é o mesmo evangelho dos apóstolos. Está aqui, ó.
E na sequência, não vai dar tempo da gente ver hoje, mas na sequência a gente vê uma discussão de Paulo com Pedro, por conta disso, né? Pedro chega para Paulo e fala assim, olha, não concordo. E Paulo diz assim, mas espera lá, meu irmão, você é um judeu e vive como um gentil, certo? Agora, os gentios que querem viver como judeus, você não aceita, né? Então, é um pouco como é que eu posso explicar? É um rótulo, né? É um conceito criado de maneira equivocada. Naquele tempo já existia e hoje existe também. Então, se as coisas não forem do meu jeito, eu não consigo alcançar ou entrar na presença de Deus, né? O contrário disso tudo que eu estou dizendo também é importante destacar, tá, irmãos e irmãs? Veja, eu não posso entrar na presença de Deus somente quando apaga a luz, no louvor. Eu não posso, sabe? Então a gente tem que manter um equilíbrio ali, né? Centrado no Evangelho, centrado naquilo que o Evangelho nos ensina, aquilo que Jesus pregou, aquilo que Jesus viveu. Isso que deve ser a essência da nossa vida e da nossa caminhada. Todo o resto é rótulo, todo o resto é resto, todo o resto é acessório, é ferramenta, é coisa que pode ser mudado. Mas a essência do Evangelho na nossa vida, não. Isso tem que permanecer. Amém, irmãos e irmãs? Deu o horário aqui, falta 3 minutos para as 11 horas. Nós vamos encerrar a nossa aula, então. Quero orar com você. Quero lembrar que o nosso culto hoje, às 17 horas, no YouTube. Você é nosso convidado. E eu fiquei de mostrar os livrinhos, né, que eu estava utilizando. Vou mostrar aqui para vocês. Então, eu tenho utilizado esses 2 livros, ó. Esse é um comentário bíblico e esse aqui eu recomendo, tá? Esse eu recomendo a todos. Essa é uma coleção do pastor Hernandes Dias Lopes, que eu gosto demais dele. Eu acho, ele é presbiteriano, ele assim é a minha fonte, né? O tempo que eu tenho, eu não tenho muito tempo para ouvir pregador de internet, mas o tempo que eu tenho, eu escuto ele, tá? Porque é alguém comprometido com o evangelho, tá? É alguém que prega o evangelho com temor e com tremor. Então ele fez essa coleção, tá? Eu não tenho todos os livros, né? Eu tenho alguns só dele, vou comprando devagar, porque tem um custo considerável, não é barato, mas o que eu mais uso é esse aqui, tá? Porque a linguagem dele é acessível, ele explica, ele é pastor, então existe uma diferença entre pastor e teólogo, né? Ele é pastor, ele pastoreia gente, ele convive com pessoas, ele atende pessoas, então ele contextualiza muito melhor, tá? Eu recomendo esse para você. Tem todos os livros da Bíblia, tá? Do Antigo e do Novo Testamento, ele fez esse comentário. E se você quiser comprar, ou se você tiver alguma dúvida, quiser estudar algum livro, se eu tiver aqui, está à disposição de todos, tá? Então, a fonte que a gente bebe para elaborar esses estudos são esses 2 livros. E estou usando também a Bíblia, né? Essa Bíblia aqui, cadê minha Bíblia? Não está aqui. A Bíblia, essa aqui, está aqui, ó. De Wesley, comentários de Wesley, tá? Que eu prometi uma para o Leandro, e está chegando, viu, Leandro? Tá bom, gente? Então, ó, tenha um ótimo domingo. Tá? Eu vou pedir para o Leandro orar para nós, por gentileza, para a gente entregar esse momento nas mãos do Senhor. Então, sabe, a minha oração é que esse estudo possa contribuir para a tua caminhada, para o teu crescimento, sabe? É só isso. Eu não, de verdade, não quero apenas transmitir e colaborar, né, para que o evangelho cresça na tua vida e no teu ministério. Amém? Leandro, ora para nós, por favor. Oramos sim, pastor. Oramos. Querido Deus, amado Pai, queremos
agradecer ao Senhor, Pai, por esse tempo tão precioso, à luz da Tua Palavra, onde o Teu Espírito Santo soprou no nosso coração o Teu Santo Evangelho. Que nós possamos, Pai, nessa nova semana que o Senhor nos abençoa, nos presenteia, a começarmos nesse dia de hoje, pormos em prática isso. O Evangelho simples, o Evangelho puro, o Evangelho genuíno, em que Paulo, a tua fiel testemunha que escreveu e teve coragem de se colocar, Pai, diante da situação em que ele estava, e o teu Evangelho foi recebido com poder, graça e glória. Que nós possamos ser exatamente esses Paulos, Pai, nesse tempo, que nós possamos testemunhar o teu Evangelho com graça, com amor, conforme o Senhor tem ele já preparado para que nós possamos viver. Abençoa todo o teu povo espalhado, Pai. Apresentamos diante do Senhor todos os lares, todas as famílias, os casamentos, os filhos, e com o teu poder de graça, a tua mão estendida, vem abençoar cada um deles. Que às 5 horas da tarde, Senhor Jesus, nosso coração esteja rendido ao Senhor num tempo de culto em tua presença. Te agradecemos e te louvamos no nome santo de Jesus. Amém. 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 Amém, Senhor Deus. Gente, um bom domingo para vocês todos, viu? Deus abençoe grandemente vocês e que você tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.